Olhe para cima. Esse é um filme que foi lançado, bem interessante, não lembro se exatamente em 2023 ou final de 2022. É um filme é um filme apocalíptico. Ele trata de uma situação em que um grande meteoro está se aproximando da Terra e o seu impacto na Terra seria a extinção da vida na Terra. E esta realidade, ela chega ao conhecimento de muita gente, e o que é interessante é a reação de muitas pessoas em relação a isso, em relação a essa informação. Existem aqueles negacionistas, inclusive na época houve uma crítica em relação ao filme, porque sugeriu-se que o filme estava fazendo uma crítica aos negacionistas em relação ao Covid, né? E é bem possível que isso aconteça. Só que essa não é a questão aqui hoje. Mas existem os negacionistas que diziam, não, isso é conversa dos cientistas, isso não é possível, não vai acontecer. Existiam aqueles que olhavam para aquilo de uma maneira cínica, diziam, tá, ok, vai acontecer, é inevitável, então eu vou viver a minha vida, né? À la vontade, né? Carpe diem, já que não existe amanhã. E existiam os outros que encaravam com realidade, tentavam resolver a situação de diversas formas, foram dadas várias soluções científicas, mas, enfim, nada do que tentaram foi conseguido, e no final do filme, bem interessante, já vou dar o spoiler, porque o filme já tem bastante tempo, ele termina, é chato, né, dar o spoiler, mas vamos lá, ele termina com a família reunida na mesa, esperando o fim. Tá bom, não vou dizer o fim. A família está à mesa esperando o fim. Queridos, o mundo não vai acabar desse jeito. O fim do mundo não será dessa forma como o filme diz. O fim do mundo já foi descrito, e foi descrito pelas Escrituras. E nós, o povo de Deus, precisamos olhar para as Escrituras e ver de fato como é que vai ser o fim. E é exatamente isso que Daniel traz para a gente. Séculos antes de Cristo, Daniel, lá na Babilônia, ele teve a revelação vinda do Senhor. E ele mostrou para o seu povo e para nós também, milênios depois, como vai ser o fim. Então, a mensagem hoje, querido, não é olhe para cima. A mensagem hoje é olhe para o fim. Olhe para o fim. Em resumo, seria isso o que Daniel, no capítulo 12, vai dizer para a gente. O capítulo 12, que é o fim de Daniel, o fim do livro de Daniel, depois de toda uma jornada de meses aqui, estudando juntos Daniel, nós temos, então, agora a compreensão completa de todo o livro de Daniel e da mensagem do livro de Daniel. Daniel, é bem interessante a gente lembrar como é que Daniel começa. Como é que Daniel começa, gente? O povo de Israel sendo subjugado pela Babilônia, sendo transportado pela Babilônia, Daniel e seus amigos sendo transportados pela Babilônia e servindo na corte babilônica como servos, como escravos na corte. É assim que começa o livro de Daniel. E como é que termina o livro de Daniel? O livro de Daniel termina apontando para o fim. Termina apontando para como vai ser o fim, não da Babilônia somente, não do povo de Israel, mas de toda a criação, como vai acontecer. Daniel, então, ele mostra, ou melhor, Deus mostra para Daniel como que isso iria acontecer, e nós vamos ver qual é a finalidade, qual é o propósito de Deus ao fazer isso a Daniel,
e para cada um de nós também. Vamos lá então? Olhe para o fim. Daniel 12. Vamos ler. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros dois, um de lado da margem do rio e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão refinados. Mas os ímpios agirão com impiedade, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Amém. Queridos, nós vimos a exposição de Daniel no capítulo 11, nos domingos anteriores. Nos domingos anteriores nós vimos que Daniel 11, ele chega um momento em que ele foca na pessoa do anticristo. Vai vir o tempo em que o anticristo virá à terra. Mas aqui no capítulo 12, o foco já é outro. O foco já é o povo de Deus. O que é que vai acontecer com o povo de Deus? O final do capítulo 11 termina com a derrota do anticristo. Olha lá o verso 45. Apesar disso, o seu fim virá e ninguém o socorrerá. Então, o anticristo vai perder, ele vai ser derrotado. Mas e quanto ao povo de Deus? O que vai acontecer com o povo de Deus? E é aí então que a revelação dada a Daniel vai nos instruir em relação ao povo de Deus. E o que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver. Verso 1 até o verso 4. Acontecerá a grande tribulação, mas o povo de Deus será liberto e os mortos ressuscitarão. Vai haver então o período da grande tribulação, mas calma, o povo de Deus vai ser liberto. No final desse período, os mortos vão ressuscitar. Vamos lá, vamos entender. Verso 1 aqui, ele diz para a gente que vai acontecer a grande tribulação. Ele fala naquele tempo. Que tempo é esse? No capítulo 11, verso 40, diz: no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virão com um turbilhão contra ele. Ele está falando aqui do final dos tempos, né? Onde há o período em que há o domínio do anticristo. Haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve antes, né?
O verso 1 do capítulo 12 diz: haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que existiu nação até então. Essas são as mesmas palavras de Jesus. Nós terminamos no culto de quarta-feira a exposição dos sermões de Jesus conforme registrado por Mateus. E o último sermão de Jesus é Mateus 24. É o sermão apocalíptico de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, verso 21, Jesus diz assim: haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Veja, é as mesmas palavras de Daniel. Então a profecia de Daniel, ela é ratificada por Jesus. Então sim, vai haver um tempo que o povo de Deus vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser injuriado, caluniado, vai ser preso e até mesmo morto. Está difícil hoje os nossos dias, né, gente? A gente olha os noticiários, a gente tem até medo de ligar aí a TV ou as nossas redes sociais. Está difícil, a gente vai no supermercado, a gente tem um pulo a cada ida no supermercado, né? E é bem interessante, porque isso é geral, né? Sim, o Brasil está ruim, mas isso é geral. Estava conversando sobre isso com o Mateus e ele estava dizendo que, recém-chegado da Hungria, ele disse: olha, lá na Hungria o pessoal também está reclamando bastante dos preços lá, não é? Então, é geral, a fome cresce no mundo, as doenças, as pestes, elas crescem no mundo. O povo de Deus tem sido perseguido cada vez mais. E não só nos países fechados, mas também nos países ocidentais, a perseguição ao cristianismo tem crescido. Só que não é uma boa notícia, vai piorar. Vai piorar, vai chegar um momento em que haverá sim o período da grande tribulação. Existem posições, eu sei, existem posições teológicas que dizem a respeito disso. Existe o dispensacionalismo, por exemplo, o dispensacionalismo clássico, que vai dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Calma, fique tranquilo, quando chegar a grande tribulação, você vai ser arrebatado e aí você vai voltar com o Senhor Jesus em glória no final da tribulação. Essa é a posição aí dos dispensacionalistas clássicos. Essa não é a minha posição, meu entendimento não é esse. O meu entendimento é: a igreja vai passar pela grande tribulação. Ore para que eu esteja errado. Lendo Mateus, lendo Apocalipse, eu não consigo ver a ausência da igreja nesse período. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos a instrução do Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro na carta: ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Inclusive nesse tempo de grande tribulação. Então, o que Daniel está dizendo é: o povo de Deus, o povo de Israel, sim, literalmente, o povo de Israel, mas o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, que neste povo está inseridos judeus e gentios, conforme já vimos em Efésios. Este povo vai passar por esse tempo de enorme tribulação. Mas tem um consolo, já no verso 1. Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. Naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Haverá grande tribulação, mas no final desse tempo, o povo de Deus será salvo. Ele menciona aqui o anjo do Senhor, Miguel, responsável especialmente por proteger Israel. Aqui mostra o compromisso de Deus em relação à sua aliança quanto a Israel. Ele vai libertar, o povo será liberto desse período. E ele menciona interessantemente aqui um livro. Não são todos que serão libertos,
mas somente aqueles que têm um nome escrito no livro. É interessante ele trazer esta figura aqui. A analogia é que Deus, Ele conhece especialmente aqueles que o pertencem. E serão esses que serão libertos. Serão esses que serão preservados, salvos. Apocalipse fala desse livro, lá Apocalipse capítulo 20, verso 15, todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, todo o povo de Deus, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, estes serão salvos. Seu livro está escrito, seu nome está escrito aonde, meu irmão? Seu nome está escrito lá no cartório da cidade? Está escrito lá na lista de funcionários da sua empresa? Onde é que teu nome está escrito? Onde que você tem procurado com toda a sua vida que o seu nome esteja? Nos jornais? No YouTube? Que o seu nome seja famoso? Meu querido, que o seu nome esteja no livro da vida. E isso só acontece através da fé em Jesus Cristo. Da fé, confiança na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E vai acontecer mais alguma coisa, olha só, então lembre-se, vai acontecer a grande tribulação, mas nós seremos, o povo de Deus será salvo no final da grande tribulação. Mas vai acontecer algo incrível, está aí no verso 2 e 3. Vai haver a ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas essa ressurreição, preste bem atenção, é uma ressurreição dupla. Vai acontecer uma ressurreição dupla. Por que dupla? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para... Aí, verso 2, olha aí. Final da sua Bíblia aí, no verso 2. Para o desprezo eterno. Então, essa teologia que alguns hoje dizem do aniquilianismo está errada. O que é essa teologia? Alguns dizem, se você morrer, acabou-se, existe uma aniquilação, você deixa de existir. Ok? Não. Até que seria bom, né? Mas não é o que vai acontecer. De acordo com a profecia, mesmo aqueles que não professam a fé no Senhor Jesus Cristo, eles vão ressuscitar. Acontece que eles vão ressuscitar para o inferno. Olha só que interessante. Isso quer dizer que eles vão sofrer eternamente em corpo. Com o corpo. Ok? Não serão espíritos sofrendo no inferno. Serão espíritos e corpo sofrendo no inferno. Ok? É isso que está escrito aqui. Muito bem. E aí no final da grande tribulação vai acontecer essa ressurreição, uns para a vida e outros para a morte, né? Para a morte eterna, para a vergonha e desprezo eterno. Queridos, essa profecia, na verdade, ela não está só em Daniel, a Bíblia inteira fala sobre isso. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, eu mencionei esse texto aqui no domingo passado, eu quero voltar para ele. Vamos lá, ele é importante. No capítulo 4, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. Capítulo 4, verso 13. Diz: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Então perceba que Paulo, ele está aludindo à profecia de Daniel, capítulo 12. Voltando lá para Daniel 12, verso 2, é interessante que ele menciona aqui muitos dos que dormem, não todos os que dormem, vão ressuscitar. Por que será? Ele está separando somente o tempo. É o mesmo conceito que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses. Primeiramente, ok? Então, primeiro serão os que creram no Senhor Jesus Cristo. Esses ressuscitarão primeiro. E depois os ímpios. Esses vão ressuscitar depois para serem julgados. No verso 3, ele fala de sábios. Olha só, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quem são esses sábios? Queridos, em toda a Bíblia, os sábios não são aqueles que sabem muito. Os sábios são os tementes a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. São aqueles que temem a Deus. Quem são aqueles que temem a Deus? São aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, no fim, vai haver a ressurreição. Todos vão ressuscitar, mas os sábios, eles são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, eles vão ressuscitar para a vida eterna. Você é sábio? Você é sábio ou você é tolo? O sábio confia exclusivamente em Cristo. O tolo segue o rejeitando. No fim, vai haver a ressurreição. O sábio vai resplandecer. O tolo vai sofrer a vergonha eterna. Queridos, embora Daniel não tenha tido aqui a compreensão completa dessa profecia, dessa revelação, ele entendeu perfeitamente que o verdadeiro sábio é aquele que confia tão somente em Deus para a sua salvação. Ele entendeu isso. Muita coisa da profecia a gente vai ver daqui a pouco, tem alguns detalhes que a gente também não vai entender. Mas isso precisa ter estar muito forte no nosso coração. A verdadeira sabedoria não está nos bancos universitários. A verdadeira sabedoria não está nos livros acadêmicos. Embora tenham a sua utilidade, a verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos faz sábios para a vida eterna. Muito bem, na sequência, verso 5 até o verso 13, depois que Daniel então recebeu esse entendimento, vai acontecer a grande tribulação, o povo de Deus será salvo e os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. E aí segue a revelação, e a forma como se segue é realmente muito interessante, né? Nessa segunda parte da profecia, a gente vê que o Senhor, Ele tem tudo estabelecido. Todo o tempo está contado, todo o tempo está estabelecido. É realmente impressionante. Vamos lá ver. No verso 5, Daniel, ele faz uma pergunta, verso 5 e verso 6.
Diz que Daniel olhou, viu que estava em pé, então são outros dois anjos, um de uma margem do rio, esse rio aqui é o rio Tigre, e de outro, a outra margem, talvez mostrando aqui o controle de Deus sobre toda a terra. E no verso 6, então, ele faz uma pergunta. Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Essa é a pergunta. Quando vai ser o fim? Quanto tempo? Essa é a pergunta de Daniel para os anjos que lhe davam essa revelação, em especial o homem vestido de linho. Qual é a resposta? Verso 7. Então ouviu o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Então, a resposta do homem vestido de linho para Daniel é: olha, vai ser no tempo, tempos e metade do tempo. Anotou aí? É isso. Pronto. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que isso significa? Olha, se você não está entendendo, olha o verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Se Daniel, que recebeu a revelação, não entendeu, quanto mais a gente. Então, calma, não se desespere. Ok? É difícil mesmo. Mas vamos lá. Que negócio é esse de tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Bom, essa expressão ela não é novidade em Daniel. Ela já foi mencionada no capítulo 7, no verso 25. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Então, ele está falando aqui, ele está falando do anticristo. Quando o anticristo vier, ele vai falar palavras contra o Altíssimo e vai oprimir os santos do Altíssimo. Aqui é o período da grande tribulação. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Então, a minha resposta para você é: eu não sei. O que eu sei é que esse tempo, metade de um tempo, ele vai ser no período da grande tribulação. Provavelmente, deixa eu usar bem essa expressão, provavelmente, trata-se do período de 7 anos da tribulação, da grande tribulação. A primeira metade de 3 anos e meio será um período de prosperidade, em que o anticristo ele vai dominar sobre todos, mas de maneira enganosa. E a segunda metade da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, vai ser o período em que o anticristo vai dominar de maneira violenta, inclusive perseguindo o povo de Deus. Provavelmente, então, metade de um tempo, 2 tempos e metade, ou tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se refere a esse período. Mas o que é interessante é que, e o que é a mensagem, o foco da mensagem aqui é: Deus, ele tem isso estabelecido. Nós não sabemos exatamente, isso é propósito de Deus. Nós não sabemos exatamente. Sabemos que vai ser no tempo da grande tribulação. Não sabemos exatamente isso, a respeito disso, mas Deus, ele já tem isso estabelecido, e nós vamos ver o significado disso para a gente. Verso 8 e 9 em diante. No verso 8, Daniel então volta a perguntar, uma vez que ele não entendeu nada, então ele volta a perguntar: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas?
E aí no verso 9, a resposta é: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, não é para entender tudo não, meu caro. É para você registrar, porque quando acontecer, as pessoas, esse é o propósito, as pessoas vão lembrar disso e vão saber, puxa, verdade, já tinha sido profetizado. Não, mas não é para a gente ficar especulando, né? Quem é o anticristo, como eu mencionei no domingo passado. Será que é o Elon Musk? Será que o Trump? Será que é o Lula? Não pode ser. Será que é e etc. Né? A gente fica fazendo as especulações. Qual será o dia da grande tribulação? Será que a gente já está vivendo a grande tribulação? Meu querido, a profecia está lacrada, está selada. A gente não sabe, e não tem como saber. E isso é propósito de Deus. O que nós sabemos é o que Deus nos deu a conhecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí no verso 10 e 11, ele vai voltar a falar do destino dos justos e dos ímpios. Ele falou antes, vai haver a ressurreição. A ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Mas aqui ele volta a falar sobre esse assunto. Ele diz: muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. Mas os ímpios agirão com impiedade, nenhum deles entenderá. Mas os sábios, olha aqui o tema da sabedoria novamente. Os sábios entenderão. É bem interessante o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqueles que são sábios, aqueles que são justos, eles vão se purificar ainda mais, eles vão buscar a santidade, eles vão crescer na maturidade cristã. Queridos, essa é a marca do discípulo de Cristo. Aliás, esse é o assunto que nós vamos tratar no retiro de carnaval, ou melhor, carnaval já passou. É o nosso retiro que seria no carnaval, mas foi para março, para o mês que vem. Vamos tratar sobre a maturidade cristã. Queridos, a palavra de Deus, ela traz para a gente a figura de duas coisas na caminhada cristã. Ela faz uma analogia, aliás, duas analogias em relação a isso. Primeiro, ela compara a gente com plantas. Já percebeu? Nós somos como árvores, né? Salmo 1 fala disso, né? Nós somos como árvores, nós crescemos, ou seja, um organismo vivo cresce. Nós amadurecemos e damos frutos. Jesus, ele mencionou lá no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, ele vai nos conclamar a investigar a qualidade dos frutos, para saber a respeito da árvore. Não é que toda árvore que dá frutos é boa. Não. Dependendo do fruto da árvore, a gente sabe se ela é boa ou não. Então, essa é uma analogia. Outra analogia é o crescimento humano. Nós, quando recebemos a Cristo, nós somos crianças na fé. Nós somos nascidos de novo. Agora, ninguém fica criança pro resto da vida, né? A gente cresce, a gente amadurece. O Mateus, ontem ele fez 21 anos. Né? Imagina o Mateus com 21 dias. A gente lembra que a gente está prestes aí ao retiro. Com quantos dias a gente levou o Mateus para o acampamento? Com 15 dias de nascido, nós levamos o Mateus para o acampamento da nossa igreja. Não tinha outro jeito, ele tinha que ir com a gente, e vamos que vamos. E dormiu na barraca já. Por isso que ele tem trauma de barraca. Não é isso. Imagina ele ficar, queridos, com 15 dias, e fica lá estacionado, a vida toda. Seria um desespero. Tem algum problema?
O povo de Deus cresce na fé, amadurece. Aquele que nasceu de novo, aquele que é a nova criatura, querido, ele amadurece na fé, ele não fica o mesmo a vida toda. Aquele ditado, pau torto que nasce torto, morre torto, não se adequa, não se aplica ao crente em Jesus Cristo. Porque ele não é pau, ele é árvore, ele é carvalho de justiça, ele cresce para a glória de Cristo Jesus. Amém. Então, o que a profecia de Daniel diz aqui no verso 10, é que estes vão crescer, vão se purificar ainda mais, vão se embranquecer ainda mais, serão refinados. Mas, por outro lado, e os ímpios? Olha só, agirão com impiedade, nenhum deles entenderá. Os sábios entenderão, mas nenhum deles entenderá. Os ímpios continuarão sendo ímpios. A menos que, como vimos hoje pela manhã, se convertam, se arrependam dos seus pecados, e por isso se tornem sábios, eles vão continuar na sua impiedade. E aí no verso seguinte, verso 11, a gente vai ver, mais uma vez, a profecia contando o tempo. E é bem interessante. Ele diz assim, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. Entendeu? Então volta para o verso 8. Eu também não entendi. Né? A mensagem aqui, queridos, é que o tempo está contado. Né? Se você fizer a conta desses dias, você vai perceber que estão aí 3 anos e meio. Lembra do período da grande tribulação? 3 anos e meio, 3 anos e meio. De onde que os teólogos tiraram 3 anos e meio? Dessa contagem de dias. Ok? Então, 1290 dias dá 3 anos e meio, com 30 dias a mais, e depois 1335 dias, vai dar aí 45 dias a mais. É um período de tempo a mais de 3 anos e meio. Provavelmente, eu não sei exatamente o porquê, provavelmente é o período em que Cristo vai voltar e o tempo em que ele vai estabelecer o seu reino milenar na terra. E eu creio que este reino é na terra de maneira literal. Ok? Durante o período de 1000 anos. E quanto a Daniel? Verso 13. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Fim do quê? De Daniel. Pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. O Senhor despede o profeta e diz que ele vai terminar os seus dias em paz, depois de toda a revelação que ele teve. Eu acredito que seja para que Daniel entenda que não muita coisa que ele recebeu como revelação não seria para os seus dias ali de imediato. Então ele tinha que esperar no Senhor. Povo de Deus, olhe para o fim. Querido, o que essa profecia de Daniel fala conosco hoje? Cidadãos brasileiros, século 21, aqui de Indaiatuba, o que ela fala para a gente? Antes de mais nada, queridos, o livro de Daniel mostra para a gente que esta era que nós vivemos não é a era final, não é tudo o que existe. Nós temos o tempo inteiro a tentação de viver a nossa vida como se tudo que fosse acontecer diz respeito ao aqui e agora. E isso não é verdade.
O que Daniel mostra para a gente é que está chegando uma nova era. Está chegando um tempo em que Cristo Jesus vai voltar e vai reinar literalmente nesta terra. O que a gente tem a ver com isso? Tudo a ver. Nós vamos reinar com Ele. Nós que somos sábios, nós que somos o povo de Deus, nós que confiamos nele, exclusivamente nele, para a nossa redenção, para a redenção dos nossos pecados, nós vamos reinar com Cristo, nesta era nova que está por vir. Desta forma, nós, discípulos de Cristo, nós devemos anelar pelo início dessa era messiânica. Às vezes a gente coloca o coração por demais concentrado nas políticas públicas do nosso país, querido. Às vezes a gente se concentra demais nesse tempo presente. Sim, nós somos, de certa forma, nós somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos deste mundo, mas nós devemos nos lembrar que nós somos também cidadãos celestiais, cidadãos do reino que está por vir, mas essa cidadania ela não é dupla, ela não é, ou melhor dizendo, ela não é equivalente. A cidadania do céu, ela suplanta a cidadania da terra. Ela está acima. De maneira que nós obedecemos a lei deste mundo, mas somente enquanto ela não confronta a lei celestial. Porque nós obedecemos a lei celestial, a lei de Deus, a lei do Rei, Jesus Cristo. Ora, sendo então cidadãos do céu, nós devemos anelar para que o reino de Deus seja finalmente manifesto nesta terra. Jesus, ele nos orienta a orar por isso. Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6. Como é que começa o Pai Nosso, lembra? O pessoal do futebol lembra, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Está orando bem errado, né? Jesus, ele nos ensinou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele nos ensinou a pedir o quê? Venha a nós o vosso reino. Você tem orado pela vinda do reino de Deus? Você tem orado pela vinda, pelo retorno do Rei do reino de Deus? Eu quero te encorajar, querido, com a imagem do reino de Deus. É o reino de paz, de alegria, de amor, de ausência de guerra, de ausência de sofrimento, de ausência de dor, de ausência de perversidade, de maldade. É o reino de prosperidade. É um reino, Isaías, ele vê o reino de Deus, ele diz que nós vamos brincar com os leões que pastam. Olha só, leão pastando. Pastam na grama. Essa imagem que Isaías traz para a gente a respeito do reino. Diz que a criança vai brincar com a serpente e não vai ter dano algum. Por quê? Porque vai ser um reino de paz, de alegria. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum nesse mundo pode implementar este reino, somente Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, ele inaugurou este reino e logo mais ele virá para consumá-lo. O povo de Deus deve dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E esse livro de Daniel, ele nos encoraja a fazer isso. Ore pela vinda do reino. Ore pela vinda do reino. Ele virá e toda injustiça, maldade, perversidade, finalmente terminará. Uma outra coisa que a gente precisa aprender
a respeito, a partir de Daniel, é que o conhecimento dos tempos, das eras, de onde nós estamos na história de Deus, na história da redenção, esse conhecimento, queridos, esse conhecimento deve nos trazer muita segurança no Senhor. Hoje as pessoas, elas estão desesperadas porque não têm esperança. Hoje as pessoas estão desesperadas porque elas olham, elas veem a maldade e elas não têm saída, elas não veem saída. Eu lembro do tempo de faculdade que muitos professores, eles, embora sendo ateus, eles traziam uma leitura social e política da nossa época muito acurada. Faziam um diagnóstico muito acurado do que está acontecendo. E eu lembro que várias conversas que eu tive com esses professores, eu perguntava, e aí? E agora? Qual que é a alternativa? Qual que é a opção? Eu lembro que a resposta deles era, não existe. É caos. Não tem o que fazer. O mundo está sem esperança. Mas, queridos, nós somos sábios, lembra? E nós somos sábios não porque nós conhecemos muito. Nós somos sábios porque Jesus, Ele mostra para a gente o que está acontecendo. E, queridos, vendo então o nosso tempo, a gente tem sim esperança. E a gente pode confiar no Senhor, confiar em Cristo Jesus, confiar que esse tempo de caos, sim, que nós estamos vivendo, caos social, caos moral, caos por causa do caos espiritual, esse tempo é controlado pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. E no tempo determinado Ele vai voltar e vai dizer basta. Esse conhecimento, querido, deve nos fazer também viver vidas santas. Lembra que o sábio, ele segue se purificando. Quando nós temos uma visão do fim, a gente não vive uma vida louca. A gente não vive como várias igrejas estão fazendo por aí, criando blocos de carnaval e pulando e rebolando em nome de Jesus. Não, nós vivemos uma vida santa, uma vida voltada para Ele, uma vida dedicada para o Rei Jesus Cristo, porque nós sabemos, Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. Então nós nos purificamos, nós buscamos mais e mais agradar ao nosso Rei. E por fim, o conhecimento do tempo em que nós vivemos, que está chegando ao fim, para começar uma nova era, a era do reino de Deus, aqui na terra. Esse conhecimento deve nos dar um sentimento de urgência. De urgência. Esse sentimento de urgência deve nos fazer embaixadores, aonde quer que nós estejamos. Deve nos fazer parar de perder tempo e compartilhar o Evangelho. Quando a gente olha que o tempo está acabando, a gente precisa alertar aqueles que estão ao nosso redor, alertar os nossos filhos, alertar os nossos pais. O Rei está voltando. Nós precisamos compartilhar da nossa fé. Meu querido, eu quero encorajar você a abrir a sua boca e compartilhar da sua fé. Compartilhe da sua fé, lá no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você esteja, aonde Deus tem colocado você. Tem alguns de vocês aqui que estão em contextos que eu não consigo estar. Sabe por quê? Porque Deus coloca cada um aonde Ele quer. Deus me colocou aqui,
Mas Deus colocou você lá na sua empresa, Deus colocou você lá na escola, Deus colocou você lá na marcenaria, Deus colocou você aonde você está, na sua casa, na sua família, com seus filhos. E é lá que você precisa entender: o tempo está acabando, o rei está voltando, e você precisa compartilhar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo é quem nos redime dos nossos pecados. Não perca isso de vista. Coloque-se diante do Senhor. Você que tem vivido agora uma vida só para você, eu quero te encorajar nesta noite a se arrepender. Dizer: Senhor Jesus, olhando para a vinda do Rei, agora eu quero viver tão somente para o Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida para a tua glória. O grande rei não é o rei da Babilônia. O grande rei não é o rei da Pérsia, dos Medo e Persas. O grande rei não foi Alexandre o Grande, da Macedônia. O grande rei não é o grego, não é o romano. O grande rei é Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este livro incrível, o livro de Daniel. Obrigado porque ele chegou até nós. Tem algumas coisas que de fato nós não conseguimos entender, mas Senhor, nós te louvamos porque a mensagem dele é gloriosa. O Senhor não abandonou o teu povo, o Senhor virá nos buscar. O Senhor virá para resgatar o teu povo. Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, é isso que nós oramos. O teu povo ora assim, a tua igreja ora assim. Vem, Senhor Jesus. E Senhor, enquanto te esperamos, que a tua graça, Pai, nos leve a ser teus embaixadores, cada vez mais, proclamando o Rei Jesus Cristo, para a sua glória. Em Cristo oramos. Amém. Homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se
Jesus Cristo Rei domina. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode assentar-se, querido. Eu gostaria de perguntar para você: a que povo você pertence? Aquele que vai ressuscitar para a vida eterna? Ou aquele que vai ressuscitar para a vergonha eterna? Se você tem dúvidas, é hora de agora, nesse momento, você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e confiar tão somente no Rei Jesus para o perdão dos seus pecados. E aí você vai ser feito povo de Deus, aquele que vai ressuscitar para reinar com Cristo para sempre.